Oi, gente, hoje eu voltei com essas divas borboletas em EVA. Super simples e fácil de fazer. Espero muito que vocês gostem, tá? Não esqueça de dar aquele like, de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E agora vamos para o passo a passo. Ó, aqui eu já tenho meu molde, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vai ficar lá no meu Facebook o molde para vocês recortarem e fazer a borboleta de vocês, tá? Ó, esse molde aqui é uma gota, você vai cortar uma gota, em formato de uma gota comprida, para a gente fazer a parte do corpinho da borboleta, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês o que a gente vai cortar, como a gente vai modelar ela. Aqui eu vou deixar o molde inteiro, tá? Tanto vocês já podem fazer ela inteira, já com esse corpinho no meio, como vocês podem recortar assim como eu estou fazendo e montar o corpo separado, que eu acho que fica mais legal, tá? Dá mais esse efeito aí da borboleta, até mesmo voando quando você coloca na parede, ela fica bem maleávelzinha, tá? Agora nós vamos fazer a marcação. Esse palito aqui, gente, é um palito marcador que eu utilizo. Eu revesti ele com massa de EVA e fiz o cupcake de massa de EVA. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link, se você ainda não assistiu essa aula bem legal também. Agora eu vou marcar minha borboleta no meu EVA. É muito importante que às vezes a gente tem esses detalhes grandes, dá pra você utilizar, tá? Quando você recorta a borboleta assim, dá pra você ir fazendo por partes. E aí a gente vai marcar bem, tá? É importante marcar com um palito de churrasco, porque o palito de churrasco, ele deixa a marcação bem precisa, você consegue visualizar ela bem. Até mesmo na hora de recortar fica mais fácil, tá bom? E agora nós vamos para a parte da pintura. Eu vou utilizar aqui uma tinta preta, tinta de PVA, né, ou de tecido. Essa que eu estou utilizando é a tinta de tecido, tá? Vou utilizar um pincel também, ele tem as cerdas macias, pode ser qualquer pincel que você goste de trabalhar. E eu vou pintar ao redor de toda a borboleta, assim como vocês estão vendo dessa rosa com preto, eu vou pintar todo o redor. Não vou me preocupar muito com as bordas de fora, somente com essas bordinhas da parte de dentro, tá? Com as bordas de fora você não precisa se preocupar, porque depois você vai recortar, então não vai dar pra reparar não, tá? Você pode ir pintando por fora mesmo, sem se preocupar em deixar alinhadinho. Só tem que pintar depois do seu traçado, da sua marcação, tá bom? Pra ficar bem bacana na hora de quando você recortar a sua borboleta. Já finalizando aqui a pintura preta, tá? Da minha borboleta. Agora por dentro nós iremos pintar com uma tinta roxa, tá? Mas antes eu preciso que essa tinta dê uma secada. Para acelerar o processo, eu uso o secador, tá? É no jato frio, gente. Não utilize o jato quente porque o EVA ele vai dar aquela diminuída, tá? Então assim, quando ele esquenta, ele tem a tendência de diminuir. Então assim, procure utilizar no jato frio. Se você não tiver essa opção no seu secador,
utilize um ventiladorzinho ou espere ela secar naturalmente mesmo para fazer essa outra etapa, tá bom? Mas para acelerar aqui o vídeo, para ficar mais fácil, eu utilizei o meu secador no jato frio. Agora eu vou utilizar uma tinta roxa, de sua preferência, tá? Essa, na verdade, nem é roxa, é violeta, cobalto, se eu não me engano. Vou ver a numeração para passar para vocês direitinho. Mas pode ser a tinta da preferência de vocês, né? Um tom mais escuro do que o seu EVA. Naquela rosa, por exemplo, eu fiz com rosa, o EVA era rosa clarinho. E aí eu utilizei o rosa dentro, um rosa pink, a tinta rosa pink, tá? Agora eu tô utilizando um pincel chanfrado, tá? Que me ajuda nas bordas. Muito cuidado para não sujar. Você vai indo com bastante tranquilidade, calma. Eu dei uma aceleradinha no vídeo para ficar mais rapidinho, mas dá para entender bastante aí como eu fiz esse processo da pintura. Vou dar uma acelerada aí na secagem da tinta roxa, tá? Da pintura que eu fiz agora do roxo. Eu dou uma acelerada, porque eu quero passar um outro tom de uma tinta que eu tenho cintilante, para dar um efeito legal, tá? Diferenciado. Mas se você não tiver, não tem problema. Pode passar só um glitter mesmo, como eu fiz na rosa, tá? Eu vou utilizar essa daí. Ela é um cintilantezinho. Geralmente essas cintilantes, elas têm a tampinha dourada. Além dela ser um pouco mais forte, ela vai dar um efeito bem legal de brilho na minha borboleta. Olha como ficou lindo esse efeito cintilante. Agora eu vou reservar minhas duas partes e vou fazer o corpinho. O corpinho eu vou cortar uma gota alongada, tá? Vou marcar no EVA e vou cortar. Agora, gente, eu vou cortar um pedacinho pra cima, fazendo um biquinho na parte de baixo, tá vendo? E corto o biquinho da parte de cima pra ficar retinho, pra ficar mais fácil pra formar o corpinho. Ficou parecido com uma folha alongada. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pintar, né, de preto, partezinha, pra poder ficar parecido com o tom, bem parecido com o tom da borboleta, tá? Que esse preto ele tá um pouco fosco, então eu vou fazer aquela técnica da esponjinha que eu já mostrei pra vocês aqui no canal.
Com o meu ferro quente, eu vou dar uma boleada, tá? No corpinho da borboleta e dar uma apertadinha para formar o corpinho, tá vendo? Dar uma fechadinha nele. Vou pegar um aramezinho, gente. Esse aramezinho você encontra em casa de artesanato, ele é bem fininho, consegue cortar até com a tesoura, tá? Mas no caso de você não ter o arame, você pode cortar 2 tirinhas de EVA, que também dá certo, tá? E aí você esquenta com ferro ou com a prancha e dá o formato a ela. No caso da borboleta rosa, eu só virei as pontinhas, tá, do arame. Nessa eu vou colocar 2 bolinhas em cada pontinha, tá? Como se fosse de pichilho, para fazer as anteninhas. Essa massinha de EVA, gente, ela é excelente para esses tipos de trabalho. Agora eu vou fazer o recorte da minha borboleta. Se vocês repararem, a marcação que eu fiz com o palito de churrasco, dá pra ver nitidamente a pintura tá passando um pouquinho dela. Então eu tô recortando e a pintura vai ficar certinha. Então você não precisa se preocupar com a borda de fora, tá? Se você quiser fazer a pintura certinho, também não tem problema. Faz com um pincel bem fininho. No rosa, na borboleta rosa, eu fiz assim, com um pincel bem fininho, fiz ela certinho e depois recortei. Mas como a gente vai ter que recortar a borboleta de qualquer forma, não tem necessidade. Você pode fazer um pouco mais para fora da sua marcação e depois recortar que ela vai ficar direitinha. Agora com as 2 partes recortadas, eu vou dar uma esquentada nela, no ferro de passar, na sanduicheira, no que você trabalhar aí para esquentar o seu EVA, para ela dar uma boleada, tá? Para ela dar uma boleada. E aí depois disso, nós vamos fazer a montagem da nossa borboleta. Se você achar que não foi suficiente, você pode esquentar mais um pouco, até ficar de uma forma que fique bem curvadinha. Agora eu estou apenas sujando o meu pincel na tinta preta para fazer uns efeitozinhos, tá? Se você achar que ficou escuro, você pode passar no dedo porque a nossa borboleta já tá seca, você tem que fazer isso com ela seca, tá? A gente vai fazer esse efeito desse esfumado preto, fica bem bacana, bem bonita. Você também vai fazer um esfumado com a tinta branca, tá? Eu utilizei um pincel firmezinho, com as cerdas mais firmes, e fiz a mesma coisa da preta. Fui tirando ali na minha basezinha de isopor, que eu uso para isso, minha placa de isopor, e fui fazendo esses pontos de luz aí na minha borboleta. Fica bem legal, dá uns reflexos, né? Fica bem bonito quando bate a luz, enfim, a claridade. Agora nós vamos fazer a colagem do corpinho, né? Vamos unir aí as 2 partes. Vou passar a minha cola instantânea no meiozinho um pouquinho e vou unir só para ficar mais fácil de colar o corpinho da borboleta. Eu vou colar a parte de cima e as lateraisinhas do corpinho. Não cole o meio, porque o meio foi boleado. Se você colar, ela vai ficar dobrada, vai ficar feia. Na minha borboleta rosa, eu dei esse mole.
Não me atentei na hora da colagem e acabou colando a parte do meio do corpinho e ela fica afundada, não fica legal. Então observe para você colar somente as laterais. Olha, a borboleta está ficando bem legal. Agora nós vamos fazer umas pintinhas nela, umas bolinhas brancas, para dar mais um efeito. Você tanto pode usar a cola relevo branca, como você também pode utilizar a tinta mesmo e ir fazendo com um palitinho ou um pincel, tá? E aí você vai fazendo as bolinhas por toda a volta. Eu apliquei por toda a volta e entre os detalhes roxinhos dela.